pessoal, sou o Daniel Mastral, escritor, conferencista e servo do Altíssimo. Hoje, conforme havíamos prometido na semana passada, nós vamos abarcar hoje o termo de esperança. Como Paulo já disse, no final, o que vai nos restar? A fé, o amor e a esperança, né? Mas o maior desses é o amor. Então, no meio da tempestade, quando você está no meio de uma tempestade, não adianta você saber quem é o espírito territorial da região. Não adianta você saber quem é o anticristo, qual o nome do demônio X ou Y, quem é o Marlon no Filho do Fogo. Não adianta você carregar o objeto ungido como se fosse uma espécie de talismã mágico. Nada disso vai te isentar da tempestade. Nada disso vai trazer esteio para você, vai trazer segurança e muito menos paz. Mas a esperança é um dos pilares que nós vamos precisar no final dos tempos. Eu tenho notado que muitos dos meus irmãos na fé estão assim desnutridos espiritualmente, porque têm sido alimentados com uma sopa rasa, com falta de nutrientes espirituais, com falta da consistência da palavra, porque muitas coisas já não são mais nos ensinadas, já não são mais pregadas nos altares. A gente vive esse teatro de ilusões ao nosso redor, Mas vamos ver, hoje nós vamos falar sobre esperança e mais uma vez nós vamos pontuar esse vídeo com elementos práticos para que seja algo tangível para você, para que você não assista esse vídeo e veja, puxa Daniel, mas isso é impossível para mim. Não, é perfeitamente possível e nós vamos buscar esteio, conforto e abrigo na palavra de Deus. Esperança, a definição de esperança, pelo dicionário, significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. A confiança em uma boa coisa. Isso também está associado à fé. É uma confiança que você deposita. A fé e a esperança estão intimamente ligados, assim como o amor, que vai ser o último bloco desse estudo nosso, que é o assunto mais maravilhoso, mais extraordinário, que mais enche meu coração de alegria ao poder partilhar do amor. Mas é um amor, uma esfera de amor que talvez nunca tenha falado para você. É uma esfera de amor que vai te colocar imerso na profundidade e na extensão do verdadeiro amor. E hoje nós vemos um amor que não é amor, é mais interesse do que amor, Uma outra referência, ainda no dicionário, a respeito de esperança, diz que ela faz parte das 3 virtudes teologais, ao lado da fé e da caridade. A esperança é representada por uma âncora, ou seja, para onde você sustenta a sua vida, onde você coloca ali, deposita a sua esperança para que você não vá com as ondas da vida, não vá com as ondas de modismo, as ondas do momento, com essas ondas passageiras, mas que você esteja firme na rocha. A rocha é Cristo, Então a esperança é mais do que um espírito de otimismo, é mais do que otimismo, ela transcende isso. Esperança está vinculada à glória de Deus. Olha o que o texto aqui nos fala. Romanos 5:2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a nossa esperança ela está linkada diretamente à glória de Deus. Não é algo racional, tá? É uma experiência espiritual, a gente vai procurar desmembrar isso para vocês hoje. Mas como é que nós vamos ter esperança nas promessas de Deus se eu não conheço a palavra de Deus e com ela, consequentemente, eu também não conheço as promessas de Deus. Então eu preciso conhecer a palavra, porque é isso que vai gerar em mim esperança, Então, se você conhece a palavra, conhece o que agrada a Deus, conhece os mandamentos de Deus e procura aplicar isso na sua vida, seguir os preceitos da palavra, as promessas irão te alcançar. Não é isso que a Bíblia diz? Que as bênçãos irão te seguir. Então as promessas vêm até você, desde que você esteja no centro da vontade de Deus, desde que você não fique fazendo besteira, correndo atrás do vento, Porque isso é efêmero, vai gastar sua energia. Mas como nós vamos pôr em prática algo que a gente não conhece, Então veja bem, você conhece a palavra. Então
Puxa, me esforcei, eu acertei hoje. Hoje eu consegui agradar a Deus. Eu resisti àquela tentação, eu não menti, eu não acessei aquele site pornográfico, eu não adulterei, eu não usei drogas, eu não fiz fofoca, eu não reclamei. Então hoje eu consegui, eu fui vitorioso pela graça de Deus. Amanhã eu vou tentar de novo. Senhor, me capacita para mais um dia. E aí você acerta outra vez e outra. E mesmo que um dia você caia, você tem que aprender a levantar, bater a poeira e continuar, né? Continuar, persistir no alvo, ter determinação no alvo. Isso faz com que você se mantenha no caminho, não é verdade? Aí sim as bênçãos vão te seguir. Ou seja, quer ver um pequeno desafio para você? Experimenta não murmurar por um mês. Um mês. Faça um jejum de palavras. Um mês sem murmurar. Um mês eu não vou reclamar de nada. Eu vou só agradecer. Em tudo dai graças. Eu vou agradecer. Isso vai gerar esperança para você. São fatores geradores da esperança, a gratidão. Né? E saber que a tempestade vai passar. E murmurar não vai mudar a situação. Mas dobrar o joelho muda a situação. Muda o seu redor, muda a sua história. Quem tem acompanhado um pouco da nossa história, especialmente no Snapchat, sabe que o meu filho passou por uma crise complicada ali de ansiedade. Levamos ao médico, procuramos todo o amparo de tratamento, psicanalista, neuropsicólogo. Fiz o que um pai deve fazer, além do suporte da família e de todo o apoio espiritual. Oramos com ele, ungimos ele, declaramos a palavra, usamos todas as armas que nós temos, né? E somamos forças com muitas pessoas que oraram. O que aconteceu? Passou como que um milagre realmente, né? Passou porque Deus é poderoso, Deus ouve as nossas preces, né? Então é claro que tudo a tempo, modo e propósito, mas foi apenas graças a Deus, embora a preliminar diagnóstica fosse uma depressão leve e recorrente, depois uma reavaliação, o médico acabou interpretando então que era apenas uma crise de ansiedade, passou, não está tomando medicamento, voltou a ser feliz, voltou a brilhar, voltou a fazer tudo o que ele sempre fez, né? Então, meu amiguinho voltou. Então, poder de Deus, poder da oração, poder de ter esperança, saber eu estou passando por essa situação, está difícil, mas vai passar, porque nada dura para sempre. A noite não dura para sempre, né? Então procurar se manter no caminho. Faz um mês sem murmurar. Um mês sem reclamar de nada. Um mês que em tudo você vai dar graças. Tenta fazer um mês sem fazer fofoca. Sem ser mexeriqueiro. Se alguma fofoca para você, para. Né? Durante um mês, tenta pelo menos fazer o bem a duas pessoas. Duas pessoas você faz o bem. Nem que seja fazer uma compra de mercado, né, orar por ela, fazer uma visita. Faça bem para duas pessoas no mês, pelo menos. Isso vai começar a gerar algo novo em você, porque nós somos muito egoístas, né? Nós somos ensinados a ser egoístas. A gente vai na igreja porque a gente quer a bênção para mim, o poder para mim, a autoridade para mim, eu quero resolver o meu problema, o resto que se lasque. Mas quando você começa a se preocupar com o problema dos outros, começa a chorar com os que choram, você começa a provar o que é evangelho de verdade. E esse evangelho tem nesse escopo a esperança, né? Então Davi, por exemplo, ele foi ungido para ser rei, né? Vocês conhecem a história de Davi. Mas ele não foi rei imediatamente. Aquela unção teve um período de maturidade, de maturação. Ele não foi rei imediatamente. Então a esperança também está ligada à paciência, a esperar o tempo de Deus. E aí é o maior desafio. Muitas pessoas querem a coisa imediata. Eu quero ser curado agora. Eu quero ser rico agora. Eu quero poder agora. Cai do céu fogo e pronto. A gente quer a coisa instantânea. Não é instantânea. Não existe isso. Se alguém te ensinar isso, é utopia, é mentira. Estão te enganando, né? Eu quero anunciar a verdade e pago um preço por isso, né? Então Davi, ele acreditava. Ele tinha fé. E ele também nutria esperança. Mas isso não isentava ele de lutas, de problemas, de dificuldades. Homem segundo o coração de Deus, que foi ungido pelo profeta Samuel, que era o cara na época, né? E tinha uma promessa de ser rei de Israel. Olha só. Então ele confiava na promessa. Mas ele passou por lutas, né? Teve que ter perseverança, tenacidade, paciência. Esperei com paciência no Senhor, não é isso? Salmo 121, 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Sabe, esse foi um versículo que eu entoei
muitas vezes na minha vida. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele mesmo traz a resposta. Meu socorro vem dele, não vem de homens, não vem de pessoas. A gente às vezes nutre a nossa expectativa nas pessoas, nutre a expectativa em Deus, porque Deus usa as pessoas para te abençoar, para te abraçar. É através das pessoas que o amor de Deus se manifesta na sua vida, né? E aí uma outra situação que Davi também está narrando aqui, isso daqui vai estar no Salmo 6, verso 1 a 10. Olha só o que Davi passou, tá? Você não achar que foi uma vida de triunfalismo, que foi de bom para melhor, depois que ele foi ungido pelo profeta. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues com o teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Olha só como Davi coloca, eu sou fraco. Eu sou de carne e osso, eu sou limitado. Reconhecer isso é uma láurea, não é? Isso te faz diferente, porque às vezes você acha que você pode tudo, você não pode nada, meu irmão. Quem pode é Deus, e nós nele podemos todas as coisas. Fora dele não, fora dele não, né? Tem misericórdia porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Olha o desespero de Davi, até quando vou passar por isso? Parece que esse deserto não acaba, parece que essas perseguições não terminam, eu faço tanta empatia com isso. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há esperança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, né? Toda noite, faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Toda noite ele alagava o seu leito em lágrimas. Ele dormia chorando e alagava toda a noite. Estou cansado do meu gemido. Davi chorou. Davi, humano como eu, como você, que chora, que sangra, que sente dor, que tem medo, mas Davi não perdeu a esperança. Isso faz a diferença de vitória e derrota, né? Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa dos meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha adoração. Então, a minha oração. Então ele tinha certeza, o Senhor já ouviu, eu orei, e o Senhor já ouviu o meu pranto. Eu orei e o Senhor já ouviu na minha súplica, né? Já vai aceitar a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se por um momento, né? Então Davi, ele nutria esperança, né? Ele, embora ele passasse por dificuldades, a esperança e a fé estavam dentro dele, né? Porque um dia ele receberia aquela coroa. Um dia ele seria rei, mas para isso ele teria que esperar com paciência, e a paciência está ligada à esperança. É esperar aquelas coisas que não se veem, né? Ele tinha esperança na promessa. Nessa vida, nós temos um destino espiritual. Para cumprirmos a nossa missão, então nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, isso nos proporciona algo chamado de unção. A unção é a capacitação sobrenatural que Deus dá para você e para mim, para que nós venhamos a cumprir a nossa missão espiritual. Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Presta atenção nisso. Co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com ele padecemos, então com ele vamos padecer. Toma a tua cruz e me segue, para que também com ele sejamos glorificados. Então você vai ter um período, sim, que você vai semear em lágrimas, mas você vai colher em alegria. Vai ter um período, sim, que você vai passar por dificuldade, mas Deus tem uma coroa de vitória para você, né? Como Davi tinha sua coroa, Deus tem promessas para você. Mas para que você alcance a promessa, você tem que ter a esperança e não pode esmorecer. Não pode desistir diante das aparentes dificuldades ao nosso redor. Eu vou dar exemplos práticos disso e vou dar conceitos práticos para você gerar esperança. Esse deve ser o esteio da nossa esperança. Esperança também é uma forma de perseverança, de tenacidade e, acima de tudo, paciência. Torna o fraco forte.
torna, dá norte ao perdido, né? Olha só, Apocalipse 2:17. Olha o que diz aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, aquele que receber a coroa, que for perseverante, que for tenaz, que for paciente, que for determinado, ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. Vou dar algo especial para você, né? Maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. Na pedra, um novo nome escrito, no qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus tem um novo nome para você. Deus tem uma história para você, tem uma coroa para você. Você tem que estar fundamentado a sua esperança na graça de Deus, né? A esperança está em Cristo, né? Não é nas coisas temporais, passageiras, não é esperança na garantia de um emprego, de um cargo, mas a esperança tem que estar com esteio em Cristo. Vamos começar a avançar um pouco mais. Veja o caso de Eliseu. Eliseu era um grande profeta, né? Tinha unção dobrada de Elias. Ele passou por uma situação que parecia sem saída. Olha, eu vou ler o texto para vocês. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir, né? Ou seja, Deus revelou para Eliseu aquilo que o rei falava no quarto dele de dormir, né? E o rei não gostou daquilo, falou: pô, esse cara é muito folgado, esse Eliseu, né? Então o que ele manda? Ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande-o trazê-lo, traz até mim. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército. Presta atenção nisso. Para capturar um homem só, um grande exército. Imagina a estrutura, imagina a logística, o custo disso. Para capturar um homem só. Cavalos, carros, as bigas, né? E um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Só por causa de Eliseu. Tudo isso para capturar um homem só, né? Então o servo do homem, Eliseu, um profeta, ele tinha um servo que o acompanhava, que o servia. Quando você serve os que servem, você recebe um galardão, né? Eliseu, antes de ser o Eliseu, ele era servo de Elias. Ele servia a Elias e aí ele recebeu a porção dobrada. Quer receber porção especial de Deus? Aprende a servir. Aprende a se doar, né? Isso fortalece a sua esperança também, viu? E o servo do homem de Deus levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Falou Eliseu: estamos lascados. Tem um exército aqui, eles vêm atrás da gente, né? Ou seja, não tinha esperança, né? Humanamente falando, você está diante de um exército. Você está sozinho. O que ele poderia fazer? Onde estaria a esperança dele, né? E ele disse: profeta, não temos, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. Ele falou sereno, porque ele tinha esperança na guarda de Deus, na proteção de Deus, nas promessas de Deus. Eu te guardarei. Eu darei ordens aos meus anjos para acamparem ao teu redor. E um anjo apenas derrotou um exército de Senaqueribe. 185 mil homens em uma única noite, né? Então ele conhecia as promessas, acreditava nas promessas e tinha esperança nas promessas. Mas eu tenho que conhecer a promessa, né? Então imagine o que vai acontecer. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Um exército angelical maior do que aquele exército, que ele falou, é maior do que estão conosco do que estão com eles, maior do que aquele exército que estava ali, né, para proteger Eliseu. Deus mobilizou miríades de anjos, mas um exército celestial para proteger Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era servo. Eliseu aprendeu a servir. Eliseu acreditava, ele tinha fé. Eliseu, ele nutria esperança nas promessas. E ele transforma aquilo que aparentemente era impossível em algo possível, em um livramento. E vai mais adiante, presta atenção aqui. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse:
fere, peça essa gente de cegueira. Fizeram aquele exército todo, ficou cego. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é esse o caminho, ainda fez os soldados de bobo, não é esse o caminho, viu? Nem essa cidade. Me segue e eu vou guiá-los ao homem que buscais. E guiou até Samaria. Então o exército foi ali cego, né? Foi de boa Eliseu chamando, né? E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre esses olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem. Eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, ferilhosei? Ferilhosei, meu pai? Pai aqui está em letra minúscula, tá? Então significa, o rei de Israel tinha um profundo respeito por Eliseu. Considerava ele uma espécie de pai espiritual. E ele pergunta, o que eu faço? Porque Eliseu ouvia a voz de Deus, né? O que eu faço? Mato eles, né? Mato. Né? Mas ele disse, não ferirás. Ferirás tu os que tornassem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e voltem para o seu senhor. E apresentou-se um grande banquete. Aquele exército que veio para capturar Eliseu foi feito de bobo, feito cego. Tinha um exército ao lado dele. Depois, no final, ainda deu um banquete para eles, para os inimigos, né? Comer e beber, e se despediu. E foram para o seu senhor. E não entraram mais tropa dos sírios na terra de Israel. Quer dizer, aquilo que aparentemente era impossível, se torna possível, né? Como Davi também, como Davi por vencer Golias, que ele tinha esperança em Deus. É maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu acredito. Então, eu não vou ter medo, eu tenho esperança que Deus vai me dar a vitória. Essa esperança que vai mudar a sua vida. Os que esperam, verão. Eu mesmo passei por muitas situações de dificuldade. Vocês que leram os nossos livros, a série Filho do Fogo especialmente, houve momentos que, sinceramente, eu tive momentos de desespero na minha vida, né? De saber, puxa, a igreja que deveria me acolher era ali que estava me açoitando. A igreja que deveria ser um celeiro de amor estava sendo um local cheio de rancor, cheio de vaidade. Um local que não estava me ajudando, um local que só me estava pondo para baixo, né? Tinha oração contrária, tinha gente que duvidava de mim, então tanta coisa, né? E numa época que eu estou sem dinheiro, sendo roubado nas igrejas, conhecendo o submundo por trás dos altares e ficando chocado com tudo aquilo, em meio a perseguições da Irmandade, a perseguições dentro da igreja, como diz Paulo, perigos entre falsos irmãos. Haviam dias que, sinceramente, eu só queria acordar e acreditar que tudo aquilo era só um pesadelo, que aquilo ia passar. Mas quando eu acordava, estava tudo lá de novo. Então, como você ter esperança no mundo que aparentemente está ruindo ao seu redor? Onde poucas pessoas confiam em você, onde muitas pessoas querem o teu mal, onde apontam o dedo, onde te caluniam, onde te olham com desprezo. Eu lembro que quando Isabela ficou grávida, eu vou mostrar aqui a foto dela, você vê que ela está sorrindo, ela está com um sorriso no rosto. E ela estava sorrindo numa época que a gente passava fome, numa época que a gente estava sendo ameaçado, numa época que a igreja nos deu as costas, numa época que nós estávamos sendo caluniados e as pessoas não acreditavam no Daniel. Achavam que eu era satanista. Sabe que você se esforçar para fazer o melhor e as pessoas dizerem que você é satanista? E o satanismo querendo me matar, e as pessoas dizendo que eu estou servindo ao diabo, e ser traído, né, por líderes, e ser roubado por líderes, e ser enganado, e ser usado, e faltando dinheiro, e faltando provisão, e as pessoas me julgando. Enfim, foi uma sensação, os animais morrendo, aparentemente tudo estava ruindo, tudo estava ruindo. E quando Isabela ficou grávida, muitas pessoas disseram pra gente, aquela sabedoria, né, que algumas pessoas não têm, né, coitado dessa criança. Poxa, vocês não têm nem para vocês são missionários, estão passando fome, dificuldade, corta a água, corta a luz, quantas vezes, né? A água não, perdão, a água nunca foi cortada, mas a luz sim. Energia elétrica de casa foi cortada mais uma vez, umas 3 vezes por falta de pagamento. Meu telefone foi cortado, perdi a conta de quantas vezes, né? Então, falaram, você não tem nem dinheiro para pagar uma conta de telefone, não tem dinheiro para pôr comida em casa, pôs um filho no mundo, coitado dessa criança. Uma época que eu não tinha convênio médico,
não tinha recursos nem mesmo para o básico, mas sabe o que nos manteve em pé? Nós lembrávamos das promessas. Eu e minha esposa orávamos juntos, lembrávamos, olha, lembra quando o anjo Daniel te apontou ao altar? Está escrito nos livros. Deus deu uma promessa. Se Deus deu uma promessa, sabe, o filho do fogo foi lançado, Deus está honrando a promessa, está acontecendo, né? Mas você vê que tudo aparentemente está ruindo ao seu redor. Uma vez eu recebi na minha casa, no Vale da Bênção, 5 líderes, 5 pastores. Eu narro isso em Voz que Clama no Deserto. Não citei nomes, né, por uma questão ética, mas 11h30 da noite, bateram na porta da minha casa para me afrontar, não para me acolher, não para me abraçar, não para orar por mim, simplesmente para dizer, olha Daniel, nós estamos aqui representando um grupo de pessoas muito poderosas, a qual nós somos os menores. E claro, o que estava liderando o grupo fez questão de anunciar todos os seus títulos. Eu sou presidente, eu sou isso, eu sou aquilo, né, do conselho, todas aquelas coisas, desfilou os seus títulos, né? E depois falou, eu era o menor dessa reunião, tinha gente muito poderosa lá. E disseram então que eu deveria convencê-la a você tirar algumas coisas do livro Filho do Fogo, porque se você não tirar, as coisas vão piorar para você. E eu pensei com meus botões, pior que tá não fica. Não tem como ficar pior, né? Então, no meio de toda essa situação, eu lembrei das promessas, lembrei que Deus apontou ao altar, que Deus me disse através de alguns vasos de honra verdadeiros, legítimos, que Deus ia me usar como um carvalho de justiça, me usar para libertar muitas vidas. E Deus dizia para nós, essa tempestade vai passar. Mas parecia, sinceramente, que ela ia durar para sempre. Entre a unção de Davi e ele receber a coroa, segundo alguns historiadores, levou aproximadamente 8 anos, né? Então as coisas não são imediatas, e essa esperança, ela está linkada à paciência e à perseverança, né? O que nos manteve na rota? O que nos manteve em pé diante de tantas situações adversas ao nosso redor? E era muito triste você receber ameaça de morte e do satanismo, e as pessoas da igreja acharem que você é satanista, né? Zombarem, roubarem, enganarem. Não me acolheram, né? Eu tive acolhimento nos braços do Senhor, tive acolhimento na esperança da palavra de Deus. E isso trouxe força onde não havia força. Isso é fazer o fraco ficar forte. Eu fiz minhas as palavras de Davi, Senhor, eu sou fraco, eu não aguento mais o meu gemido, eu alago o meu leito de lágrimas todas as noites. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está no controle e o Senhor vai me tirar desse deserto. O Senhor vai me tirar desse turbilhão de aflição. Isso vai passar. Então nós acreditávamos isso na esperança e nas promessas de Deus, que Deus estaria conosco nos vales mais escuros, nos abismos mais profundos, nas noites mais frias, nas piores tempestades. Eu lembro que eu tinha um carro usado, né? Era um Fox, ele já estava na busca e apreensão. Então, de repente, as contas atrasadas e tudo pifando, traído por pessoas que eu confiava, sendo julgado, sentenciado e condenado por muitos pseudo-líderes sem direito à defesa. As pessoas tinham medo de se aproximar de mim. Hoje muitas pessoas querem estar perto do Daniel, mas houve época que as pessoas tinham medo de se aproximar, porque achavam que as maldições, os feitiços da Irmandade, que eram lançados contra mim, podia ricochetear e respingar neles, né? Então se afastava. Uma igreja de tantos membros e eu me sentia sozinho lá. E nós acabamos depois, né, acreditando na esperança de Deus, e nós vemos Deus cuidando dos pequenos detalhes, cuidando da roupa do meu filho. Pessoas nos ofertaram roupas, né, para o meu filho quando era bebê. Tem até aquele ditado que diz que o pobre não troca de roupa, né? É a roupa que troca de pobre. Né? Fizeram uma vaquinha na internet quando a gente começou a fanpage e compraram um carrinho pra gente. É o carro mais barato, o modelo mais barato que existe no mercado, mas era um carro novo, era um carro seguro, né? Eu não renovei o contrato com a segunda editora, eu comecei com uma editora pequena, vocês sabem, uma questão até de lealdade, eu permaneci 10 anos ali, embora Deus tivesse falado várias vezes para eu sair, houve um conflito ali com
com as minhas emoções, até que eu decidi obedecer a Deus, e obedecer é melhor do que sacrificar, se Deus mandar faça, viu, querido? E aí eu me associei a uma outra editora, melhorou um pouco, mas eu decidi não renovar o contrato. Porque, para quem escreve, você quer ver o seu livro da melhor maneira possível. Você quer uma capa bonita, você quer aquele papel pólen, você quer a orelha, quer ver o livro na prateleira, né? E eu decidi, então, não renovar o contrato. Falei, saí numa boa, né? Saí em paz, abençoado, nutro grande respeito pelo meus anteriores editores. E de repente as coisas começaram a mudar, porque muita gente diz que quando eu não renovei o contrato, Daniel, você é ambicioso, né? Quem tudo quer, nada tem. Ah, mas por que você está? É para fazer mais ou menos, eu prefiro não fazer, né? Então eu dei um passo de fé. Dei um passo de fé em sair. Ninguém podia publicar meus livros, eu podia ter todos 14 livros escritos, né? E não ser publicados, né? Mas aí em uma semana eu fechei contrato com a Novo Século. Mais adiante, a trilogia Quilain, Nephilim e Icarim, serviram de vitrine e chamou a atenção da editora Planeta, a qual hoje eu também tenho um contrato com a editora Planeta, né? Então, é muito fácil das pessoas julgarem, né? Muito fácil das pessoas julgarem. Hoje, graças a Deus, devido a alguns justos que têm nos honrado com seus joelhos dobrados, com suas mãos estendidas, com ofertas de amor e voluntárias, hoje eu consigo pagar um convênio médico para minha família. Hoje eu tenho uma casa para morar, uma casa alugada. Eu consegui um preço especial na casa, porque ela estava em ruínas, né? E ela precisou de uma reforma. E olha como Deus faz as coisas. Eu conhecia um taxista, que era um amigo meu, e ele veio do Nordeste para cá para trabalhar na obra, né? Não na obra de Deus, mas para trabalhar literalmente na obra de construção civil. Então ele aprendeu muita coisa até que ele decidiu ser taxista. E é crente, evangélico também. E eu falei para ele que ia mudar, se ele poderia reformar minha casa, né? E quanto ia custar aquilo. Ele não me cobrou nada, ele fez um mutirão com a igreja dele, pessoas simples que eu nunca vi na minha vida. Veio o pastor dele, veio o diácono, o presbítero, o obreiro, todo mundo veio, fizeram um mutirão e reformaram a casa. Né? E eles tinham muita sobra também de material, de outras reformas que eles usaram. Então eu acabei dando a tinta, né? O resto eles bancaram tudo e nos deu de presente isso, reformar a casa. E a casa está confortável para a gente morar hoje. Então Deus nos deu um local para morar. Hoje eu tenho amigos verdadeiros. Ao longo da história, Deus vai filtrando. Sabe, quem for seu amigo de verdade vai suportar o seu sucesso. Quem for seu amigo de verdade vai estar com você no momento da sua alegria. Que no momento da tristeza, isso gera uma certa compaixão. E as pessoas parecem que gostam de ver você sofrer, né? Tem que passar. Missionário tem que comer o pão que o diabo amassou. Se você não está comendo pão que o diabo amassou, você não é de Deus. Né? Então essas pessoas que suportam, né, a sua alegria, que suportam o seu otimismo, que suportam o seu sucesso, quando você tem alguma realização, né, essas pessoas são seus verdadeiros amigos. Né? E hoje, felizmente, eu tenho verdadeiros amigos. A minha família está mais unida do que nunca. Nós, ao longo desses anos, conquistamos mais respeito do povo de Deus, porque o meu discurso tem sido linear. Você não vai encontrar lacunas no meu discurso. Né? Eu sempre tenho pregado a mesma coisa, Bíblia. Bíblia, né? E eu admiro muito o Nelson Bomilcar, ele foi meu pastor, inclusive, no começo. Quando eu me converti na igreja Projeto Raízes, você vê o discurso dele, linear, né? Mesma coisa, não mudou nada, né? Então, nós temos hoje o acolhimento do remanescente fiel. Não são muitos, mas Deus tem tocado algumas pessoas para trazerem provisão para essa trincheira. E hoje, graças a Deus, não me falta o pão sobre a mesa, não tem faltado a ração para meus bichinhos, não tem faltado o leite para o meu filho, não tem faltado nada de importante nas nossas vidas. Porque na hora que aperta, nós lembramos lá do que a gente passou. Se a gente passou por aquele vale escuro, por aquela tempestade violenta, Deus vai nos livrar tantas quantas vezes forem necessárias, porque a nossa esperança foi fortalecida. Né? Então, eu vejo irmãos que são levantados por Deus para dobrar o joelho e interceder por nós, outros para ofertar, outros para nos dar um abraço, outros para trazer uma mensagem de força, de incentivo, outros trazem um presentinho na base. E eu, sinceramente, me comove tanto isso, porque é sinal que aquela pessoa lembrou do Daniel.
naquele momento ela lembrou, vou levar um presentinho para o Daniel, para a Isabela, né, ou para o filho deles. Naquele momento que a pessoa lembrou de mim. E lembrou porque de alguma forma, que pela graça de Deus, Deus me usou para poder abençoá-la, para poder dar norte, para trazer esperança para ela, né? Então isso é muito especial. Hoje, sinceramente, eu me sinto fazendo parte do corpo de Cristo. Hoje eu me sinto parte da igreja. Quando me afastei desse sistema corrompido, eu me aproximei muito mais de Deus, né? Então o tempo acabou filtrando todas as pessoas que eram interesseiras, os curiosos que estavam ao meu lado, né? E nos momentos de dor, de lutas, de dificuldades, que a gente acaba conhecendo as pessoas, né? E quando a gente passava por grandes dificuldades, eu quero finalizar com essa parte prática para vocês. Quando nós passamos por grandes dificuldades, sabe o que nos mantinha? Além da oração, além do jejum, além da esperança. Mas como que eu mantenho a chama da esperança? Eu morava no Vale da Bênção e muitas vezes a gente ia orar na casinha de oração. Não dentro, a gente não ficava nas celas de oração, a gente ficava no telhado. No telhado a gente se sentia melhor ali, era mais arejado e tal. Mas a gente passou a colar na casa inteira. Se você fosse na minha casa naquela época, no Vale da Bênção, você ia achar que o Daniel é louco, né? O Daniel está meio perturbado, né? Então, nós espalhamos pela casa inteira as promessas de Deus, para que a gente não esquecesse. Colocamos post-it e versículos e textos, tinha no espelho, na porta, na parede, em todo lugar, na geladeira, em todo lugar da casa, tinha isso, para nos lembrar das promessas de Deus. Porque ali estava o nosso esteio. Deus deu uma promessa. Então eu tenho que ter esperança na promessa, porque essa fase vai passar, essa noite vai acabar, essa tempestade vai cessar. E é claro, nas piores tempestades são forjados os melhores marinheiros. Aquilo me ensinou muita coisa, aquele período de deserto me ensinou muita coisa. Me fez olhar para o meu semelhante com a ótica de Deus, com uma ótica de compaixão, com uma ótica de misericórdia, de amor. Né? Muda os nossos valores quando você passa por esses tanques de lapidação. Então colamos em todos os lugares. Né? Eram lembretes diários que nos diziam, de certa forma, Deus vai nos dar a vitória. Ele cuida de nós. Não importa o que digam de mim, não importa o que façam contra mim. Muita gente tentou me prejudicar, muita gente. Até ameaças contra o meu filho a gente recebeu. Né? Nada vai nos separar do amor de Deus. Né? Não importa o que aconteça, nada vai me separar do amor de Deus. E com esse amor, agregado a esperança que haverão dias melhores. Alguns dos versículos que a gente espalhou pela casa. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus que conhece os planos. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, que não quer dizer dinheiro, tá? Mas um futuro, você contemplar que a sua missão espiritual vai ser cumprida, você tem um destino. E aquele que vencer, darei o maná escondido. Vou te dar um nome numa pedra branca. Você tem um novo nome. Aquele que vencer. Salmo 42:11. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? A gente passa por isso, não é? Né? Ponha a tua esperança em Deus. A esperança não é um processo racional, né? É um depósito em Deus. Ele é fruto da fé, né? Pois ainda o louvarei. Não importa o que aconteça, louve a Deus. Se encha de louvores. Eu colocava louvor na minha casa o tempo todo, né? Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42:11, né? Salmo 146:5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está onde? No dinheiro, na prosperidade, no milagre, no pastor X ou Y, não, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, no seu Deus. Romanos 15:13. Que Deus da esperança encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Olha que legal, transbordem. Por causa do quê? Do pastor? Por causa
porque fizeram uma revelação? Por causa que agora eu sei o espírito territorial da onde? Porque agora eu comprei a toalha ungida? Não. Transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. Ele só vai habitar em quem busca a santidade. E se a gente quer fazer uma vida mais ou menos, você nunca vai provar o que é ter esperança de verdade. Você vai desistir, você vai esmorecer, você vai desanimar. E o diabo vai vencer. Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Os olhos do nosso coração. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Isso é uma riqueza de Deus, a esperança é uma riqueza do Senhor em você e em mim. Romanos 5, de 1 a 2. Tendo dito isso, tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e pela graça, a qual agora estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. Né? 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, que nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Né? Tito 3,7. E o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança na vida eterna. Na vida eterna. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Olha que mensagem legal. Quanto os que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Quem não tem esperança é uma pessoa triste, deprimida, resmungona, murmuradora, não é isso? E é chamado aqui de ignorante. São pessoas que dormem. Né? Você não pode estar... Acorda, conheça a palavra. Deixa Jesus iluminar o seu coração. Né? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele aqueles que nele dormiram. Né? Esperança, de novo, Romanos 8, 24 a 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que vê não é esperança. Que seus olhos contemplam não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. Então, quando você espera por algo que você não está vendo, é necessário paciência, como Davi teve. Né? Então, Deus tem promessas para nós. Né? Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Pacientes. Perseverem na oração. Como mantém essa paciência? Perseverando em oração. Isso gera esperança. Alegre-se na esperança, nas promessas. Eu tenho que conhecer as promessas. Né? Romanos 5,5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ele nos concedeu. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Colossenses 1:4 a 5. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então você precisa conhecer o Evangelho, precisa conhecer a palavra para conhecer as promessas e ter esperança nelas. Não no que dizem para você, mas o que a Bíblia diz para você. 2 Coríntios 3,12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. A esperança gera confiança. Né? Salmo 5,3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. Nas primícias do dia. É o que eu tenho feito. E aguardo com esperança. Né? Salmo 9,18. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Deus, ele sabe da sua dificuldade, sabe da sua dor. E a promessa, você não vai ser esquecido. Né? Ele não vai te frustrar. Está escrito. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Salmo 39, 7. Estamos no final dos tempos, vai ser assim.
né? No final dos tempos vai restar só o amor, a fé e a esperança. Não adianta você saber quem é o espírito territorial. Salmo 119, 81. Estou quase desfalecido. Olha o que o salmista diz. Quase, não estou desfalecido, abatido, mas não derrotado. Aguardo a tua salvação. Mas na tua palavra, preciso conhecer a palavra, depositei a minha esperança. Eu preciso conhecer a palavra. Porque nela estão as promessas. Eu só posso esperar em cima daquilo que eu conheço, nas promessas que estão registradas nas Escrituras, né? 1 Pedro 3,5. Antes santifique-se em Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, né? Se santifiquem, busca a santidade, porque sem santidade você não pode agradar a Deus. Sem santidade você não chega perto de Deus. Então, o meu recado para vocês hoje, queridos, termos práticos. Conheça a palavra. A palavra vai fazer com que você conheça as promessas. Quando você conhece as promessas, você passa a ter esperança nas promessas. Isso também é fruto de fé, de relacionamento. Está passando por uma dificuldade? Não olha para a tempestade, não olha para as circunstâncias. Olha para Jesus. Eu passei por muita dificuldade, coisas que meus livros nunca vão retratar, nunca vão ser capazes de retratar. Existem coisas que eu até tremo por dentro só de lembrar, né? Ainda tem alguns reflexos da lembrança, né? Então, Deus curou, libertou, claro, não está vinculado aos mesmos sentimentos que eu tinha antes, mas quando você pensa tudo que você passou, né? As calúnias, as difamações, as perseguições, até mesmo dentro da igreja, pessoas que eu confiava, teu nome riscado, que eu já falei em outros vídeos, e vejo hoje como Deus hoje nos colocou em posição de honra, para a glória dele, para a vergonha do inferno, né? Nos concedeu ter contrato com boas editoras, nos concedeu o privilégio de ser um instrumento de bênção na sua vida, nos concedeu pessoas e amigos leais ao nosso lado, uma família unida. Então, isso transformou a minha vida. Então, nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra te dá as promessas e você passa a ter esperança nas promessas. Está com dificuldade? Espalha versículos pela sua casa inteira. Põe no espelho para você lembrar todo dia. Ponha louvores para encher seu coração de esperança. Não desista, não olhe para as circunstâncias. Faça como Davi. Ele foi perseguido, ele alugou o leito em lágrimas todas as noites, mas ele não desistiu. Essa esperança está linkada a perseverança e paciência. Que Deus renove hoje, querido, no nome dele. Que Deus renove em você a esperança. Que você possa voltar a olhar o mundo ao seu redor, olhar para si mesmo, olhar para a sua jornada de fé, com esperança, com expectativa, que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. E que ele te dê força nessa travessia de deserto que você está passando. Que ele te dê força no meio dessa tempestade. Às vezes ele não vai te isentar da tempestade, mas ele te dá força na travessia. Ele vai estar com você nos vales escuros. As promessas dele vão te alcançar. O segredo é, fica no centro. Faz o teste, tá? Um mês sem reclamar. Ajuda 2 pessoas, pelo menos. Ore mais. Isso vai renovar a sua esperança, vai renovar a sua fé. É esse o recadinho que eu tinha para dar para vocês hoje, viu, queridos? Que Deus abençoe grandemente, te guarde. Semana que vem nós vamos falar da parte mais maravilhosa, extraordinária, e que eu gosto muito de falar sobre o amor. Vamos expor o amor sob uma esfera, sob uma ótica que talvez nunca tenha te passado. Que Deus me ilumine e que eu consiga transmitir esse amor na sua extensão e profundidade para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde.